Você acredita que todo contador é uma pessoa apaixonada por números? Ele veio te provar que, na verdade, é alguém que gosta muito mais da história das empresas. Hoje, no RNB Podcast, nós estamos com ele, Carlos Ferreira. Carlos, se apresenta um pouco para nós? Oi, Alana, obrigado. É verdade, eu gosto mais da história das empresas e dos empresários do que dos próprios números da contabilidade. E eu comecei a contabilidade exatamente porque eu queria para essa parte de gestão, sabe? Mas no Brasil, como a gente tem essa questão, essa cultura do administrador da empresa ser o próprio dono, eu entrei na contabilidade assim meio que por acidente e acabei gostando porque é onde eu conheço mais sobre as empresas e sobre os empresários. E você acredita que hoje o empresário consegue ser aquele que administra e tem resultados? Ou a gente ainda tem muito os aventureiros que não sabem o caminho, ou melhor, os desafios que terão no empreendedorismo? Eu nem acho assim que é uma questão de aventurar, sabe? O empresário, ele é alguém que tem um sonho e ele começa a perseguir o seu sonho pelo rumo, porque ele não sabe como que faz isso. E a gente acaba esbarrando na própria precariedade do ensino no geral, né? Da cultura, no caso. Porque igual nos Estados Unidos, se você pegar uma daquelas crianças que vendem limonada, que a gente vê muito nos filmes, nas séries, aquela criança que vende limonada na calçada lá do bairro dela, ela sabe o resultado que ela tem com venda de limonada. Já o empresário brasileiro não tem essa cultura. São poucos que começam a empreender cedo ou que são até estimulados pelos pais, né? A cultura do Brasil é você trabalhar ou passar num concurso público ou ser um CLT e ter uma estabilidade financeira. Então, a gente não é estimulado a ser um empresário. E aí é onde começa a ter os problemas na gestão das empresas, né? O empresário começa a fracassar desde cedo, por conta da falta de conhecimento. E quando algum empresário te procura, muitas vezes eu já ouvi alguém falando assim: nossa, que é empresário, que já tá no dia a dia, preciso acionar o meu contador porque meu imposto de renda. Como que você consegue explicar o trabalho de um contador, a importância do contador, sem o termo imposto? É interessante porque, assim, a contabilidade, o primeiro registro de contabilidade é de antes da existência dos impostos. Os criadores de ovelhas, eles contavam ovelhas, os pastores contavam seu rebanho com pedras. Então, 10 gados, 10 ovelhas, 10 pedras separadas. E assim, eles faziam hoje os registros, né? Porque a contabilidade, na verdade, ela não é uma ciência que apura impostos. Ela é a ciência que estuda as variações e mutações do patrimônio. Então, a contabilidade, no Brasil, ela é vista como uma parte que faz impostos, mas, na verdade, ela é uma ferramenta que mede o resultado. Então, quantas ovelhas eu tenho hoje é tão importante ainda quanto quantas ovelhas eu tinha lá nos primórdios ainda, no início da escrita. E teve algo que, desde que a gente começou a conversar, que me chamou muita atenção, é essa ideia de olhar pro empresário, olhar para a história dele, desde quando ele começou, o resultado que ele teve, o quão isso é importante para você. Mas dentro da contabilidade, o que você olha e fala: meu Deus, isso aqui é horrível, péssimo, impossível, odeio isso daqui. No Brasil tem muita coisa que dá pra gente pegar esse sentimento, sabe? Em relação aos impostos. Principalmente em relação aos impostos, né? Eu, particularmente, o que eu não gosto dentro da parte contábil é o ICMS. Por conta do tamanho que é a dor de cabeça. Porque, assim, cada estado tem autonomia de criar suas regras ali de ICMS. Então, nós temos 27 legislações sobre ICMS. E cada produto tem um tipo de benefício. Aí você já tem DIFAL, diferença de alíquota. Aí você já tem crédito, você já tem produto que não tem crédito. E você tem substituição tributária. Então, o ICMS assim, é uma coisa que eu, particularmente na contabilidade, não dá pra falar que eu odeio, mas eu não gosto muito, não. Nossa, mas é ruim. O ICMS é difícil. Entendi. E qual que é a maior dor que você hoje vê dentro de uma empresa? A grande maioria dos empresários reclamam das vendas, né? Nunca estamos vendendo o suficiente. E quando consegue vender bastante, aí já tem um pouco de dificuldade com contratação.
Hoje em dia está mais equilibrado entre vendas, eu acho que até pela situação do país, né? Com juros mais altos as pessoas consomem menos, né? E quanto a mão de obra. Tem muita gente reclamando da falta de mão de obra. Só que, quando você pega a questão assim da disponibilidade da mão de obra, tem muita gente que não tem qualificação, tem muito jovem entrando no mercado. E eu acredito que a principal solução é você começar a treinar as pessoas. Porque tem uma diferença de cultura, né, das gerações. O pessoal que nasceu nos anos 70, 80, é diferente do pessoal que nasceu nos anos 90, que é bem diferente do pessoal que tem nascido dos anos 2000 para cá. E então essa diferença de cultura a gente tem que adaptar. E treinar os jovens, treinar a mão de obra que não foi qualificada anteriormente, o pessoal dos anos 90 ou dos anos 80, por exemplo, que ainda pode não dominar tão bem o celular, os aplicativos, a internet, né? E treinar. Então, uma parte da solução que eu vejo da maioria dos problemas, que é essa falta de mão de obra, seria treinamento. E a outra parte, vendas, que eu acredito que é processo. Então, assim, você fazer um esforço maior na parte de gerir o processo de vendas para poder ter mais resultado. Isso tudo a gente ainda nem entrou na parte da contabilidade. Porque tem gente que acredita que o problema da empresa dele é imposto. Só que se eu não sei nem como que eu precifico o meu produto, como é que eu vou saber se o meu produto vai estar dando lucro ou se meu imposto realmente está irregular? Às vezes o cliente ou o empresário acredita que o imposto dele está mais caro, mas é porque a precificação dele está tão errada que na hora que ele fatura, porque o imposto é sobre faturamento, então na hora que ele fatura, já vai parte do lucro dele embora, porque ele não precificou corretamente. Aí vem na outra questão, mas se eu pôr o preço mais alto, eu perco essa venda. Aí é a questão do processo de venda. Aí você tem que melhorar o seu processo de venda. Então é meio que uma corrida sem fim, isso aí. Eu acredito que também ali entraria um pouco de posicionamento da própria empresa também, né? A gente já viu muito de, quando pergunta, para quem é o seu produto? Meu produto é para todo mundo. Então, seu produto não é para ninguém, né? No sentido de que, se eu não nichei, se eu não me posicionei, se eu não sei para quem é, o vender para todo mundo, como que eu vou vender para o ticket mais alto, médio, baixo, e aí? Sim. Porque não significa que se eu vender um produto de baixo ticket que eu vou ter um menor lucro. Depende de onde está o nosso público. Exato, exatamente. E essa questão do público é o principal na parte da venda. Igual eu assisto muito pequenas empresas e grandes negócios, né? E eu lembro que uma vez eu vi um episódio lá do cara que ele vendia roupa para público do funk e ostentação. Assim, ele tinha uma loja na entrada da favela, na boca da favela, que vendia só roupa cara. E esse era o público dele. Então era assim, umas camisas largas com estampa de hip hop, de figuras assim da cultura pop americana ali, sabe? Boné do 50 Cent, sei lá, alguma coisa assim do tipo. E essa roupa dele, ela tinha um custo menor e ela era vendida bem mais caro. Mas é porque é o público dele. E ele comunicava com esse pessoal. Então ele falava gírias da favela, ele sabia o que o pessoal ia atrás. Então, se um rapper ou um funkeiro aparecia com determinada marca, ele já lançava algo parecido ali. E aí o cara até pergunta pra ele, fala assim, quanto que essa camisa custa pra você pra fabricar ela? Aí ele, R$40. Aí, e por quanto você vende? Ele, por 520. E o pessoal compra, porque se ele tem que subir a favela e falar que ele pagou 520. Então aí vem um exemplo do público, né? Porque se ele pode vender a camisa 520, mas se ele está num lugar onde esse produto não é importante, ele não vai conseguir vender. Então, se o público dele não está ali, ele não vende. Essa é a questão do posicionamento. Saber comunicar com o público. Exato. E você acredita que todo líder, todo chefe é um bom líder? Não, com certeza não. Assim, inclusive se o cara é chefe, ele já nem é líder, né? Porque o chefe, eu acredito que ele tem mais essa figura de carrasco, sabe? De mandar, né? E o chefe, ele pode ser até intitulado, né? E não conquistar, né? Essa parte dele pode ter até sido, sei lá, imposto, né? Às vezes é primo de alguém, parente de alguém que acaba crescendo ali dentro e toma aquela posição
sem ter preparo, né? Inclusive acontece em empresas, não acontecem tanto, né? Mas acontece muito em terceiro setor, condomínio, órgão público, prefeitura, câmeras, né? Tá cheio de gente não qualificada, mas porque conhece alguém. E aí a gente tem uma ineficiência de muita coisa. Ineficiência na gestão, ineficiência nas entregas, né? E até quando ocorre dentro das empresas é pior ainda, porque gera muito tipo de prejuízo. Porque aí você tem rixa pessoal, então você tem baixa produtividade, você tem prejuízos, você tem rotatividade, que é mais prejuízo ainda, porque aí você gasta para poder mandar a pessoa embora, você gasta para treinar o novo, para contratar, e esse ciclo vicioso fica ali por conta do chefe. E onde que entra, onde é o principal momento que você fala assim, ali essa empresa precisa de ter um contador? Se não entrar, se ela entrar depois desse momento, vai ser muito mais difícil da gente conseguir enxergar com clareza o cenário. Eu acredito que quando a pessoa começou a receber um dinheirinho ali, ou até colocar uma venda, principalmente na máquina de cartão de crédito, ela já precisa de um contador. Às vezes ela nem tem assim, nem atende um local fixo, mas ela vende muito, né? E às vezes ela vende, recebe muito no cartão de crédito e esse dinheiro começa a cair na pessoa física. Ali ela já precisava procurar um contador. Porque você ter renda na pessoa física é muito mais caro que você ter renda na pessoa jurídica. E vamos supor agora que tem alguém assistindo a gente que é do ramo contábil, que é um contador, que tá ali independente ou que faz parte de algum escritório, algo assim, mas tem o desejo de empreender. Assim como você foi empreendendo, enfim, construiu a 2Cs. Qual é o seu conselho para essa pessoa que fala assim, olha, eu sou contador, gostei da área, mas sinto que quero empreender. Qual que é o principal elemento de virei a chave do contador para empresário? Eu acredito que a principal sacada que eu tive, ou a principal atitude que eu tomei, foi ter boas pessoas junto comigo. Igual eu tô aqui, mas tem gente no escritório trabalhando. Eu tenho uma coordenadora muito boa, que é a Sayonara, que ela faz tudo lá, enquanto eu tô aqui vendendo, eu tô fazendo essa parte do relacionamento com o cliente. Ela cuida da operação. Então, ela faz essa parte da operação e eu faço a parte da gestão. Então, achar uma pessoa boa e treiná-la, né? E fazer os processos corretos, né? Então, você elaborar uns processos para que qualquer pessoa entenda de maneira clara e treinar a sua equipe para que a sua equipe possa fazer um bom trabalho no seu lugar. Você acredita, então, na ideia de uma descentralização? Sim, é necessário. É preciso até por conta da velocidade da informação, né? Se você tem esses processos bem definidos, se você tem as pessoas bem colocadas nos lugares corretos, você tem decisões tomadas de forma mais rápida. Até às vezes sem você precisar estar ali. Entendi. E como que é a parceria entre a empresa de contabilidade, posso chamar assim, e a certificadora digital? A certificadora, ela começou como um braço da contabilidade e hoje ela já é parte integrada já da contabilidade, né? Principalmente porque com a digitalização dos processos inteiros, né? Igual antigamente, você abriu uma empresa, você fazia todo o processo físico, reconhecia em cartório e levava na junta comercial. Hoje em dia, você faz ele todo digital e assina com certificado digital ou até com gov.br. Durante um tempo, só assinava ainda com certificado digital. E aí, com isso, em Goiás hoje, assim, uma empresa que antigamente demorava 45, 60 dias para ser aberta, hoje ela é aberta em 12 horas, 8 horas. Então, por conta dessa parte da digitalização. E o certificado digital, ele é como se fosse um cartório ali no seu notebook. Porque você valida uma documentação e pode enviar. Eu assino um balanço, eu posso enviar para o banco. Eu assino um faturamento, eu envio para o banco. E tem validade essa assinatura. Então, a certificadora, ela é importante para a contabilidade. É um casamento É um mesmo. casamento, exatamente. E é uma forma de renda para o escritório também. Certo. Né? E nesses anos, desde que você está com a empresa, eu imagino que já tiveram várias histórias que te impactaram. De empresários, sejam do lado positivo ou negativo. Tem alguma história que você lembra, seja da jornada da pessoa, da jornada da empresa, que fez diferença até mesmo na forma com que você gere a sua empresa? Eu tenho um cliente que
Ele comprou o primeiro apartamento dele, ele tinha 17 anos e foi vendendo picolé. Assim, ele era de família simples, né? Pobre, como todo mundo. E ele teve contato com o tio dele, que era um empresário. E ele falou que queria aprender com o tio. E o tio ensinou ele. E desde os 13 anos ele vendia picolé. E aí ele vendia picolé, dividia a comissão com o dono do carrinho, né? Porque ele não tinha um carrinho. Depois ele comprou o próprio carrinho. Aí ele, em vez de ele começar a gastar o dinheiro, isso ali ele com 13 anos, 14 anos. Ele guardou o dinheiro para comprar outros carrinhos. E aí ele colocava o carrinho na mão de outros meninos do bairro. E os meninos iam... Então ele começou a ganhar do carrinho dele e do carrinho dos outros meninos. Depois ele comprou a própria fábrica, que vendia o picolé para ele. Depois ele comprou o apartamento dele. E isso assim, hoje ele já é milionário e tudo mais, né? E trabalha desde cedo. E uma vez o pessoal, uns amigos dele, ele até me conta assim, que falaram assim, não, você teve sorte porque seu ramo é tal. E ele ficou super irritado, porque falou, cara, eu comprei meu primeiro imóvel, foi vendendo picolé. Não é porque meu ramo é esse e meu ramo dá dinheiro. É porque eu sei trabalhar, eu não tenho preguiça de trabalhar. E desde então eu entendo que é dessa forma, sabe? Não é o ramo que faz o empresário. Eu tenho cliente que é gráfica pequena e tem cliente que é gráfica grande. Tem cliente que é um pequeno consultório médico e tem cliente que é hospital. Então, assim, não é o ramo de atividade, é o próprio empresário, a mentalidade do empresário, a questão de visão, de saber descentralizar as coisas, né? Porque, principalmente para quem presta serviço, se eu presto serviço, que eu sou prestador de serviço, eu trabalho com o meu tempo, com a minha hora. E eu sou uma pessoa só, eu sou limitado. Então, eu tenho que descentralizar isso para eu poder estender esses braços e trazer mais gente. Então, assim, essa é uma das que mais, assim, me deixam inspirados, né? Que é você saber que você só tem que trabalhar correto, não é o ramo, você não tem que acertar, você não tem que achar a mina de ouro. Você tem que achar o ramo, você tem que se encontrar, né? Desbloquear a sua mentalidade e entender que aquilo ali, como que é aquilo que você faz, como é esse serviço que você presta e entender como que você pode ter escala com ele. E como que você, quando você entrou na jornada empreendedora, como que você buscava as inspirações, para além das histórias? Bom, assim, eu sempre quis dar uma vida melhor para minha família, né? Tanto para o meu pai, minha esposa, meu filho, meus meninos, e quanto até para mesmo para minha mãe, né? E inclusive assim, eu comecei na contabilidade no dia 1º de abril de 2013, foi assim, eu já estava fazendo faculdade, foi o primeiro emprego que eu consegui. E aí no dia 2 de abril de 2013 minha mãe morreu. Então assim, foi muito rápido. E aí, assim, não deu tempo de eu trazer nada para ela que a contabilidade me traz hoje, né? Mais comodidade, alguma coisa assim do tipo. E aí, hoje, eu consigo fornecer, mesmo que um pouco, para as pessoas com quem eu me relaciono, né? Seja para meu pai, seja para minha esposa, para meus meninos. Eu tento fornecer o máximo de conforto para eles hoje. Que é uma coisa que, assim, eu sei que minha mãe e meu pai tentaram dar a vida inteira, mas não conseguiu até por conta da limitação que tinha na época, tanto financeira quanto tecnológica, né? Antigamente, você poder saber como que se fazia dinheiro, você tinha que ir na biblioteca. E aí tinha que ter um livro lá ensinando sobre isso. E muitas vezes a gente nem sabia que tinha como você saber alguma coisa. Então, eles deram o melhor que eles podiam e parte desse meu esforço é querer devolver para eles também o melhor que eu puder. Incrível. Inspirador. Obrigado. É um Carlos diferente. Não conhecia esse lado. Carlos, você trouxe essa ideia citou a biblioteca e eu lembrei que você é um grande leitor. Sim. Tem até os seus livros de cabeceira, alguns de caráter duvidoso, mas tudo bem. Se fosse para você colocar um top 3 de livro que todo empreendedor precisa ler. O primeiro que eu acredito é a Bíblia de Vendas, para a gente poder entender sobre vendas, porque a partir dele a pessoa conseguiria vender mais. O segundo que eu gosto muito é o Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto, porque a partir dele você vê como que é a jornada do empreendedor. A gente tem várias inflexões na nossa vida, e ele conta quais foram as deles, né? E assim, se ele tivesse tomado uma decisão diferente, o resultado dele seria diferente. Ele não seria um bilionário hoje. Talvez ele poderia ser mais rico ou ser mais pobre,
Mas a gente passa por muito disso, né? E eu acho que um terceiro livro que é muito bom para o empresário é o Gestão da Manhã, que é do José Salib. Que ele fala sobre essa questão da cultura, da importância do empreendedor ter e guardar a cultura da empresa. Porque, igual a gente estava falando antes, se eu tenho uma cultura de mentir para o meu cliente, o meu funcionário, ele vai acreditar que não tem problema mentir para o cliente. Funcionário, colaborador é espelho. Exatamente, é espelho. Exato. Então, assim, se eu tenho uma cultura de falar que eu vou entregar e eu entregar antes do prazo, minha equipe vai saber que isso é importante também. E a cultura é assim, ela é uma régua, né? Então, às vezes a pessoa chega na empresa e tá vendo aqui meu nível de cultura, tá vendo que às vezes a empresa é muito arrojada, então, tipo, trabalha sob pressão, e a pessoa que não aguenta essa pressão, ela já sai, é um filtro natural. E às vezes a pessoa que gosta de trabalhar sob pressão, ela já vem e já fica. Então, é esses, o Gestão da Manhã. O seu top 3 de livros. Exatamente, muito bom. Agora eu quero abrir para quem tem perguntas para nós. Compartilha com a gente, querido apresentador. O que nós temos de dúvidas de quem está do outro lado da telinha? Temos várias dúvidas. Opa, estourou aqui. Várias dúvidas. Com o pessoal que está assistindo a gente, tem até uma pergunta aqui que é bem pessoal aqui, né? Perguntaram aqui, agora chegou por último, o Carlos é mais empreendedor ou mais contador? Eu sou mais empreendedor. Acredito que eu seja mais empreendedor, até porque se a gente for mais contador, a gente não consegue crescer muito não, porque a contabilidade no Brasil demanda muito tempo do contador. No Brasil, inclusive no G20, se você pegar lá o quanto cada país gasta em média, cada empresa dos países gasta em média com obrigações tributárias, em segundo lugar, se não me engano, vem a África do Sul com 220 horas, e em primeiro lugar vem o Brasil com 1.400 horas. Nossa. Tem até uma pergunta relacionada a isso, que é a seguinte. A contabilidade convencional, porque eu acho que ele está diferenciando aqui a contabilidade convencional da contabilidade consultiva, né? Uhum. A contabilidade convencional trabalha mais para a empresa ou para o governo dentro da empresa? A convencional é uma mão dupla, sabe? Porque tem que estar regular a empresa mesmo, ele é contratado para deixar aquela parte regular. E para o governo ele ajuda, né, na arrecadação, mas o intuito da contabilidade é sempre reduzir esses impostos. Então, ele trabalha um pouco mais para o empresário ali, mas ele faz um jogo para os dois lados. Porque ele tem que ajudar o governo de toda forma. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui? Tem mais, né? Várias. Malabarismo, maquiagem, pedaladas e outras ações contábeis. É uma tentação, uma obrigação ou algo inevitável de ser feito no dia a dia do contador? Eita. Em resumo, ele queria usar a palavra sonegação. Essas pedaladas... Não exatamente. Né? Eu acho que a pedalada é mais comum no governo. Por falar nisso, deixa eu fazer uma pergunta relacionada a isso. Antes de responder, qual que é a diferença de malabarismo, maquiagem e pedalada? É boa, porque eu entendi tudo como sonegação. Boa. Quando eu penso assim, eu penso sempre no que o governo faz com o orçamento dele, né? Mas dentro das empresas, o que a gente tem que envolve mais ali é a questão criativa. Mas não na criatividade ali de fazer a coisa errada, mas de buscar a brecha do sistema. Porque o próprio governo, ele entra em contradições quando ele faz a lei. E aí é onde você acaba pegando aquele benefício ali, aquela brecha e utilizando. Igual para quem faz holding, por exemplo, o ITBI, que é o imposto do município, para quando você transfere um imóvel, a lei manda você recolher ele, quando você transfere, independente de para quem você transferiu. Só que o STF, ele entende que se você transferiu ela como para a sua empresa, ela é seu imóvel, você está transferindo para a sua empresa como um aporte de capital, você já não tem que pagar o ITBI. Então, só que aí, como isso não é pacificado, não é uma lei, é um entendimento jurídico, você pode fazer essa transferência e você entra com um processo para poder não recolher esse ITBI. Você entra com um mandado de segurança para te isentar disso. Então, assim, aí você tem uma economia tributária
dentro da lei, porque o STF, que é o Supremo Tribunal Supremo, né, entendeu que você pode não recolher. Aí você faz, e aí o município fica bravo, porque ele depende desse dinheiro, aí os dois brigam pra lá, mas o empresário, ele tá usando as brechas do próprio sistema. Como diz o Capitão Nascimento lá, é usar o sistema contra o próprio sistema. Mas, vou fazer novamente a pergunta, que é quando ele fala malabarismo, maquiagem, pedalada ou outras ações contábeis é uma tentação, uma obrigação ou algo inevitável a ser feito no dia a dia do contador. Resumindo, todo contador faz malabarismo, faz maquiagem pedalada ou ele é tentado a fazer e tem a opção de não fazer? É mais tentado a fazer, mas não faz. Não tem contador fazendo coisa errada no Brasil. Assim, a gente é tentado a fazer, mas o que a gente acaba fazendo mais é os malabarismos mesmo. De você buscar essa parte da legislação. Teve um cara que ele escreveu um livro chamado Pátria Amada, um advogado tributarista. Ele demorou 10 anos para escrever esse livro. No final nós tivemos um livro de 2 metros de altura e 3 toneladas de papel. E aí quando ele terminou o livro, já estava desatualizado. Ele juntou todas as leis tributárias do Brasil em um livro só. Então eram 2 toneladas, 3 toneladas de lei do Brasil. Aí ele levou no guindaste, colocou em Brasília e só serviu para isso, porque na verdade o livro já estava até desatualizado. Eu lembro dessa foto, foi uma foto. Tiraram uma foto, né? Sim, exatamente. Na revista ou no jornal. O livro, ele estende a mão, o livro é mais alto que ele. Então, e ainda tinha papel no chão ainda. Era, exatamente. E aí assim, a gente tem que fazer esses malabarismos, pegar uma brecha de um para encaixar na outra e essas coisas assim. Não é bem não é uma elisão fiscal, né? Acontece o erro por conta do contador ou por conta do empresário, mas o que força muito assim é até essa questão da gestão. O empresário às vezes ele sente muito essa dor de pagar o imposto porque está precificado errado. Então quando eu vendo lá, se meu custo é 90 e eu pago 11 de imposto, se eu vender um produto de 90, que o custo é 90 por 100, eu já estou saindo queimado com menos R$89. Já teve R$1 de prejuízo só ali. Então o malabarista é do bem e o maquiador é do mal? Não sei se existe o bem e o mal, depende do ponto de vista, né? Se for pro empresário, o cara é do bem. Se for pro governo, ele é do mal, né? Ele esperou esse momento todo pra vir com essa pergunta. Mas tem mais. Carlos, mas eu acredito que nós tivemos um ótimo bate-papo. Você conseguiu tirar muitas dúvidas, ainda mais quem tá te ouvindo. Você pôde colocar os pingos em vários is. Mas eu quero que você deixe pra quem é de casa onde te encontrar, onde encontrar 2Cs. Deixa uma mensagem pra quem tá em casa. Alana, tem mais. Você quer mais uma? Não, tem mais perguntas. Então vai. Posso? Com certeza. Ok, vamos lá. Qual é a diferença da contabilidade tradicional e a contabilidade consultiva? Certo. A contabilidade consultiva, inclusive, ela tende a acontecer mais hoje por conta da tecnologia. Muita parte manual vai ser trocada, né? Vai ter ser otimizada por conta da tecnologia, por conta da IA. Então a contabilidade consultiva ela parte de uma parte mais analítica. E por mais que a inteligência artificial possa fazer algumas análises, ela não consegue ser criativa na solução de problemas. Então, enquanto os contadores, os gestores forem criativos, a IA não vai conseguir substituir a gente. Enquanto a gente for muito lógico, aí se a gente trabalha feito uma máquina, a gente pode ser substituído por uma. Então, enquanto o contador consultivo, ele é esse contador que é mais criativo na gestão. E não na sonegação, só na parte da gestão mesmo. Dá aquela ideia de que a gente vai ser substituído só a partir do momento que a gente não conseguir fazer a pergunta certa, né? Porque Sim. às vezes a gente não consegue perguntar e aí a IA não vai conseguir nos responder. Então a gente precisa ter esse meio termo, que eu acredito que o contador que ele é criativo é aquele que ele consegue não só resolver problemas, mas fazer a pergunta certa para a solução de problemas. Sim, exato. Mais alguma, Golter? Tem mais 1, 2, 3, 4. Show. Não, 3. Muita gente online. O contador consegue ter solução para qualquer tipo de problema fiscal de uma empresa? Ou há um momento em que o contador não pode fazer mais nada pela empresa, apesar do problema ter origem na contabilidade?
Ou seja, é o contador chegar e falar, ó, segura na mão de Deus que seu caso não tem mais solução. Tem esse momento sim, que é quando você é autuado. Quando já passou da intimação e virou uma autuação, aí já não tem mais o que fazer. Aí ou você paga a multa, ou você tem que procurar um advogado e ir na justiça buscar. E também questão trabalhista. Às vezes, o contador instrui, manda lá convenção do sindicato, fala das férias, fala das horas extras, e o empresário fala do FGTS, o empresário não tá nem aí ou não tem dinheiro para fazer, que é a maioria dos casos. Não é que o empresário quer fazer esse papel de mal. O empresário é o cara que mais tenta fazer certo na vida, que eu já vi. E aí é onde ele acaba se ferrando muito, porque quer ser bonzinho para um, para o outro. Então, e depois que chega a intimação trabalhista, aí não tem mais nada. Aí dali para frente é advogado. A intimação trabalhista e autuação por fiscal, aí já é advogado para frente. Contador já não dá para fazer mais Fim nada. da linha. Por que dizem que empreender no Brasil... Que quem empreende... Vou fazer de novo a pergunta. Por que dizem que quem empreende no Brasil empreende com facilidade em qualquer lugar do mundo? É por conta da burocracia mesmo, que tem no Brasil. Então, assim, a forma que a gente enxerga os processos, a forma que a gente ajusta as demandas, né? E como a gente tenta convencer as pessoas, né? Faz esse processo de venda, a gente consegue no Brasil empreender melhor do que em outros países. Em outros países, se a gente fosse empreender lá, a gente ia ter uma dificuldade porque a gente consegue vender bem o que falta. No Brasil, como ele é muito grande, falta muita coisa. Nos outros países, como são menores, então o que tem lá já meio que assim, já é essencial. Então, se você for vender, por exemplo, a própria escola de inglês. Você abriu uma escola de inglês aqui no Brasil, só 5% da população brasileira ainda fala inglês. Mas se abrir uma escola de inglês na Europa, lá quase todo mundo fala inglês. Quase todas as escolas são bilíngues. Então, você consegue empreender mais onde falta alguma coisa. E aí, no Brasil, como a gente falta não só produtos e serviços, mas a própria estrutura, o empresário ele é mais dinâmico, ele é mais criativo. Exato, e é mais resiliente. Beleza, eu não vou mais falar quantas perguntas ainda faltam, porque chegaram outras perguntas. Mas eu posso fazer todas, Alana? Você tem liberdade para fazer quantas você desejar. Obrigado. Eu abri o áudio para você. Eu achei perguntar se eu respondo todas, né? Ótimo. Cara, mas antes disso, você está aberta a responder todas? Como advogada. Sem título, mas advogada, estou aqui para te defender. Ótimo. O que é o custo Brasil para o empreendedor? São horas de vida pro empresário em si. E assim, muito desgaste emocional. Mais do que o problema financeiro, o que eu vejo muito nos empresários é desgaste emocional mesmo, estresse. Tanto com a burocracia, igual Goiânia mesmo, a gente estava tendo muito problema nos bares, né? E estão tendo ainda em relação a licença para som, licença para funcionamento especial. E Goiânia é a capital dos bares, né? Então, assim, uma coisa que deveria ser mais ágil, que até a prefeitura deveria olhar um pouco mais, ela começou a olhar agora. E teve uma intimação, teve um mandato, na verdade, do Ministério Público, que fiscalizasse isso. Então, empresários, assim, bares grandes, famosos, que estão abertos há muitos anos, de repente, chega a fiscalização lá e o cara não tem uma licença de som e manda baixar as portas do cara por conta disso. E aí, quando baixa a porta do bar ali, mesmo que por uma noite... Você está falando do faturamento que vai cobrir o custo dele que está ali no estoque, do faturamento que vai ajudar a pagar a folha, do faturamento que vai ajudar a pagar o aluguel, e fora a multa que ainda toma, né? E aí vem todo o desgaste com os clientes que tiveram que sair, depois vão reclamar, vão lá falar na rede social. E aí, dos próprios funcionários que estão ali dentro. Então, o custo emocional e burocrático do Brasil para o empresário, eu acho que é pior do que o custo financeiro. Sim. E eles fazem a atuação no horário de maior funcionamento do bar, exato, né? Ao invés de fazer no começo ou lá no finalzinho. Exato. Nem autuar, né? Não, o problema não é só a autuação, é eles fecharem o bar, né? Chegar lá e mandar baixar a porta. Eu tô na Brasel, que é a Associação dos Donos de Bares e Restaurantes, e teve um bar que a fiscalização chegou com um caminhão, cara, e tirou todas as cadeiras da calçada do cara e colocou dentro do caminhão.
E foi embora, levou aqueles trem ali, mandou fechar o bar, tirou os clientes que estavam lá, teve que encerrar a conta do cliente nas pressas. E assim, é uma coisa que desnecessária, desgasta muito o emocional o funcionário e é algo que não tá prejudicando tantas pessoas. E que no fim das contas é algo que também gira a economia local. Exatamente. Local, porque assim, se trouxer essa ideia de que é a capital dos bares, se começa, fecha o que serve pra um, vai gerar uma reação em cadeia. Uhum. E aí vai fechar. Uma hora, onde que a gente vai parar? Vai Exato. mudar a rota do que vai trazer, o que vai agregar valor pra cidade, mas já é uma cultura local. Sim, exatamente. E é assim, é algo que gera muito, muito dinheiro. Tem garçom em alguns bares que eles ganham até 15 mil. Só incluso os 10% e o salário dele. Mas a média de um desses bares noturnos, o cara consegue tirar 6, 7 mil, um garçom. Então, assim, você vê o volume que é a movimentação, porque tá pegando só 10% ali. E esses 10% ainda divide com a cozinha, divide com o pia, com um monte de gente. E assim, eu tô dando exemplo só da parte dos bares, mas para quem tem uma indústria, a dor de cabeça é maior ainda. E no Brasil a gente não é um dos países piores assim na questão de meio ambiente. A gente se importa muito, o próprio empresário como pessoa, ele se importa muito com a questão ambiental desde sempre, mas a atuação e a caça sobre esses empresários é muito forte, cara. Então assim, o desgaste emocional é muito maior no Brasil. E agora piorou um pouquinho mais, né? Porque agora eles querem que os bares funcionem só até a meia-noite. Sabia, né? Sim. Tem muita coisa nesse sentido, assim, pra poder, sei lá, eu acho que o intuito é travar a economia, porque não faz sentido. Você consegue regular som. Esse do meia-noite, nível Brasil ou aqui? Goiânia. Ah, tá. Porque inclusive, eu tava acompanhando uns influenciadores que estão vindo pra Goiânia que trouxeram alguns questionamentos, que foi de um debate que inclusive a gente teve aqui, que era da questão de gravar em local privado / vou chamar de semi-público, mas também de o que fazer depois da meia-noite. Sabe? Onde tá o que acontece quando o outro lado está dormindo? Será que a gente ainda é uma cidade que dorme, mas vai chegar uma hora que a gente vai precisar de economia, de volume comercial para os horários que a gente ainda não olhou. Sim. E quando chegar nessa hora, é um espaço que ainda tem área para girar dinheiro, girar faturamento ali. E tem um ponto muito favorável nisso para poder funcionar 24 horas, que é a questão da segurança. Goiás e Goiânia é um estado muito seguro, onde você consegue andar falando no telefone, você consegue ficar na rua à noite. Ainda tem furto, né? Para quem deixa notebook em cima do carro, a gente ainda presencia furto, alguma coisa assim. Mas não é uma cidade mais violenta. Então você pode ter uma drogaria e ficar aberta 24 horas. Você pode ter um bar e ficar aberto até 2, 3 da manhã. Você já deixou notebook no teto do carro? Já, cara. É porque você foi tão específico que eu falei, deve ter coisa aí. Já. Não, mas aí caiu do carro. Eu andei, ele caiu. Mas uma vez eu fui num bar, inclusive, quando eu voltei, tinha um pessoal que tinha saído da empresa, trabalharam até tarde, foram pra lá. E aí eles deixaram as mochilas com os notebooks em cima dos bancos de trás. Aí quando eu saí, tinham estourado o vidro do carro e tinham roubado. Aí eu voltei lá, que eu tinha acabado de ver chegando. Foi muito rápido. Foi pra às vezes entrar, eu saí e já tinham levado os trem. Aí, então furto ainda tem, mas não é um negócio que o cara vai, igual tinha muito antes de chegar maquinado, né? Na moto, 2 caras na moto. Hoje em dia, quando eu passo por um motoqueiro, eu sei que é da iFood. Exato. Bom, tem mais uma pergunta aqui. A IA vai substituir uma parte do trabalho do contador? Graças a Deus vai. Você vai dar um corte bom, hein? Graças a Deus vai. Vai, e principalmente essa parte que é mais mecânica, né? Igual o cliente mesmo. Hoje em dia já tem alguns sistemas que se eu quero um balancete, eu mando um WhatsApp pro escritório, aí acessa lá, vai pedir algumas confirmações, fazer uma verificação, né? Por conta do sigilo. E aí ela mesma vai gerar o balancete e mandar pro cliente. E aí já manda assinado com o certificado digital e tudo mais.
Aí, para isso, o contador tem que ter feito a parte operacional ali, que é ter deixado aquele balancete pronto. Mas é uma coisa que, assim, vai agilizar muito a parte. Então, se o meu cliente quer o faturamento, eu já fechei todos os impostos dele. Se ele pediu o faturamento, ele mandou um WhatsApp, a SA vai ler, vai perguntar qual que é o período, vai confirmar os dados dele, com algumas perguntas chaves, né? E aí manda para ele um faturamento. Então, assim, agiliza muito o serviço. E a gente Quanto custa abrir uma empresa em mais Goiás, hein? negócios a partir disso. Repete, por favor, Guter. Quanto custa abrir uma empresa em Goiás? Depende do município, mas em Goiânia mesmo, por exemplo, e depende da metragem, né? Depende de muita coisa. Mas a partir de R$550, R$560, você consegue pagar de taxas para ter um CNPJ hoje. Mais o honorário do contador. Mais o honorário do contador, que aí depende também. Mas é uma média de um salário mínimo. Aí se tiver alvará, essas coisas, aí vai subindo a quantidade de serviço, né? Porque às vezes, pela metragem, às vezes é uma indústria, 2.000 metros quadrados. Aí você tem vários tipos de alvarás. Aí demanda mais honorário. Às vezes é coworking. Então o honorário sai mais em conta. E quanto tempo demora? Em Goiás, a partir de 8 horas, você consegue já ter o CNPJ e o contrato social. Aí, alvará e essas outras assim, dependendo do município, você consegue em uma semana, dependendo da atividade, 2, 3 dias. Mas até um mês você tá com a empresa redondinha em algumas cidades. Interessante. Mais perguntas? Não, acabaram. Nós deixamos para a rodada 2.0? Tem que trazer uns mais difíceis. Não, faz isso não. Inclusive, se você que está em casa tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários para a gente saber, para a próxima vez que o Carlos vier, também responder a sua pergunta. Agora sim, Carlos, conta pra gente aonde te encontrar, dados, Instagram, para que a gente possa chegar até você. Certo. Pode me chamar pelo Instagram do escritório, ou lá no do escritório tem o meu também. O do escritório é 2CS Contabilidade. O meu pessoal, Carlos Ferreira, 2CS. E lá tu vai ter também um número para você acessar direto no meu telefone, meu WhatsApp, que é 629-8280-0282. Nosso escritório está no Jardim Goiás, no edifício Brookfield. Também pode procurar a gente por lá. Maravilha, Carlos, muito obrigada por tirar as nossas dúvidas. Eu tô até mais leve, porque eu tinha um negócio que era muito difícil, essa vida de contador, então agora eu tô saindo desse podcast mais leve. Que bom. Muito obrigada por compartilhar com a gente de forma criativa, fazer com que a gente entenda um pouquinho mais desse universo. Fiquei muito feliz de estar do lado de cá com você e espero te ver aqui novamente. Eu que agradeço, Alana. Muito bom mesmo. Gostei muito de participar. Espero que eu venha mesmo várias vezes. Pessoal, então até mais. Até a próxima.